Boa- Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de filosofia, tá? Onde nós iremos falar, no caso, eu irei abordar sobre um filósofo, tá? Ele era um filósofo do iluminismo, Voltaire, certo? Então a gente vai falar sobre ele, sobre esse filósofo, a importância dele, sua obra, né? Sobre o pensamento que ele defendia, tá? Então tudo vai ser abordado nesta aula. Espero que preste todos atenção, ok? Bora lá? Vamos lá. Quem foi Voltaire? Voltaire foi um filósofo, historiador, tá? E pensador do iluminismo. Ele era filósofo francês. Além da filosofia, tá? Ele se destacou como dramaturgo, poeta, certo? Dramaturgo e poeta. Ele fazia poesias, né? Ok. A biografia de Voltaire, bora lá? Ele nasceu em Paris, tá? Descendente de família da aristocracia de Paris, ou seja, a família importante de Paris, a família dele tinha posses, né? Descendente de uma família importante, teve uma educação sendo o aluno muito estudioso, aplicado, estudou latim, estudou grego, dialética, né, a arte de argumentar, que é a dialética, é a argumentação, estudou teologia, tá? Ele estudou tudo isso no colégio jesuíta. Veja, agora é interessante, né? Ele estudou no colégio jesuíta, ele teve formação dos padres, né? Que os padres, eles eram jesuítas, só que depois Voltaire, ele vai ser contra a igreja. Mais tarde, Voltaire vai ser contra. Mas espera aí. Bora lá. Junto com Montesquieu, que foi filósofo do iluminista, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, eles eram filósofos iluministas, né? Filósofos intelectuais que defendiam o iluminismo, que fizeram parte, que foi o iluminismo? Movimento intelectual, tá? Esse movimento, ele tinha por base a razão, né? Ele defendia a razão, né? E eram ideias voltadas para pensamentos liberais, ok? Ele incentivou a questão da cultura, a cultura, né, voltado para o lado intelectual, tudo foi o movimento, né, o movimento iluminista. Né? Voltaire, ele vai ser defensor da ciência e do processo, tá? Esse processo que defendia a liberdade de expressão. Tá? Todo ser humano tem o direito de se expressar, isso é liberdade de expressão. E também quem defendia essa questão da liberdade de expressão era Voltaire. Desde já, né, eu gosto muito de enfatizar, né, que a liberdade de expressão aqui nesse período, tá, é diferente das dos dias atuais. Por quê? Porque as pessoas hoje têm a liberdade de expressão para descarregar o seu ódio em cima do outro. Você tem a liberdade de expressão, de fato, mas se coloque sempre no lugar do outro. Aqui nesse período, eles tinham liberdade de expressão, eles falavam, eles se pronunciavam diferente de hoje em dia, porque hoje em dia o pessoal tá tudo movido ao ódio. É uma coisa meio que estão esquecendo a questão intelectual ser, né? E deixando movimentos políticos, partidários influenciarem nas suas emoções, tá? Eu tô fazendo uma comparação, ok, meus amores? Bora lá. Ele também chegou a combater o iluminismo, óbvio, porque ele era filósofo, né? Ele é um dos fundadores do iluminismo, porque ele vai combater o absolutismo, porque o absolutismo é o regime político onde que o rei, o poder dele é centralizado, o rei, o poder dele é único, o rei não vai aceitar ideias. E já Voltaire, ele é voltado para um pensamento liberal, onde a liberdade de expressão, todos têm o direito, e no absolutismo não, só o rei que manda, tá? Então ele foi contra, aliás, o iluminismo, ele foi contra ao absolutismo, correto? Certo? Bora lá. Deixa eu ver mais sobre Voltaire. Então, bora lá, falar algumas obras de Voltaire, né? Ele foi, como eu falei, ele foi escritor,
né? Ele escreveu mais ou menos umas 70 obras, da qual fez parte diversos ensaios e romances, poesia, teatro, tá? Ele enfatizou esses temas, né? Ele também sempre foi polêmico, foi novamente preso, tá certo? Por que ele foi preso? Porque, gente, ele foi contra as ideias da igreja, tá? A gente não pode... Muitos diziam que Voltaire, ele era um agitador cultural, tá? Por quê? Porque ele divulgava suas ideias, tá? Ele foi preso lá na Bastilha, entendeu? Deixa eu ver mais. Ele também, Voltaire, como eu falei para vocês, tá? Que ele era contra o absolutismo, né? Ele era contra o poder da igreja, tá? Porque ele era contra a ideia centralizada. Ele acreditava que todos poderiam fazer parte, todos poderiam participar, todos poderiam ter a sua liberdade. O que marca Voltaire, as ideias de Voltaire é a liberdade de expressão. Frisa aí, tá? O que marca as ideias de Voltaire é a liberdade de expressão. Todo cidadão, ele defende. Tem uma frase dele que eu vou falar no finalzinho da nossa aula, que vocês veem, para vocês refletirem essa frase, que é muito interessante, de fato, tá? E ele, como eu falei, tá? Ele fazia parte da aristocracia, seus pais eram da família, era a família importante da sociedade de Paris, né? Ele estudou no colégio, mas ele foi contra ao regime da igreja. Ele não aceitava, porque querendo, ele dizia que a igreja ditava, e você não tinha direito de liberdade, você não tinha direito de expressar seus sentimentos, se expressar, direito à liberdade de se expressar, você não tinha. Então, segundo ele dizia assim: a primeira lei da natureza é a tolerância. Para ele, todos devemos ser tolerantes, ok? Já que temos todos uma porção de erros e fraquezas. Show de bola! Se nós temos erros, né, nós devemos ser tolerantes. Fulano não pode. Mas eu posso. Então você não é tolerante, quer dizer que só para você, a lei só é para você. Então ele frisava isso, a primeira lei da natureza, tolerância, já que todos nós temos uma porção de erros e fraquezas. Então seja tolerante, eu vou lhe tolerar, tá certo? Então, mas no regime absolutista não existia isso, tolerância, era o veredito do rei. Na questão da igreja, a igreja ditava, ela não tinha, tá? Ou você ia para o céu ou ia para o inferno, certo? Então, esse era o pensamento da igreja, né? Já julgando, e muitos já querem ser o próprio Deus hoje aqui na Terra, né? Já julgam quem é isso, já faz isso, já é médico sem formação acadêmica e não são tolerantes, não são pacíficos, não praticam a empatia, não é falar. Esse nome é lindo, mas a prática, como eu sempre abordo. Então, Voltaire, ele abordou esse seguinte termo, a tolerância. Ele abordou o seguinte termo: todos têm a liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão sempre olhando o outro, né? Porque hoje em dia as pessoas pegam esse termo, liberdade de expressão, para entrar nas redes sociais, despejar o que quer, falar o que quer, e não sabe, né, para quem quer, para quem quer afeta Deus e o mundo, e se acha o ser quase supremo, né? Bora lá falar sobre as obras de Voltaire, como eu já tinha falado, né? Que ele era escritor, fez parte de 70 obras. Bora lá. Vou citar algumas obras de Voltaire, tá? Poema da Liga, tá? A História de Charles, 12º, né? A Epístola a Urânio, Cartas Filosóficas, isso também é uma obra muito importante de Voltaire, é a Cartas Filosóficas, grifa aí esse nome, marca aí na mente, Cartas Filosóficas, tá? Isso aí foi uma obra que marca a sua trajetória de filósofo, de Voltaire, Cartas Filosóficas, o Elemento da Filosofia de Newton, tá? O Ingênuo,
A Princesa da Babilônia, tá lembrado que ele também faz alguns romances, né, que eu falei para você. Irene, então, essas foram algumas obras de Voltaire. Outra questão também tem de Voltaire, a frase que eu disse que eu ia dizer para vocês, tá? Qual é a frase de Voltaire? Ele diz assim: posso não concordar com nenhuma das suas palavras. Eu não concordo com as suas palavras. Porém, você mais defenderei, tá? O direito, tá? Mas defenderei o direito de você dizê-las, tá certo? Eu posso não concordar, porque isso aí nada mais, nada menos enfatiza a liberdade de expressão, porque todo tem os direitos de se expressar, segundo Voltaire. Então, o que é que ele diz? Eu não concordo. Isso aí é uma frase filosófica que deveria ser bem vivenciada nos dias atuais. Posso não concordar com, né, com o que você fala, né, com o que você, né, mas eu defenderei o direito de você se expressar, de você dizê-las, ok? Espero que vocês tenham compreendido este filósofo. Veja a importância desse pensamento, desse filósofo para os dias atuais. Ele foi um dos criadores do iluminismo também, ok? Desse movimento intelectual. Ok, gente? Tchau, tchau. Sigam as orientações, tá? Que tem lá na plataforma, tá? Aqui eu vou deixar também uma fichinha para vocês seguir as orientações e vocês executar todas as atividades a qual eu estou mencionando nessas diretrizezinhas, nessas informações, tá? Fiquem todos com Deus, não percam a aula online na próxima semana. Tchau!